Sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. A nossa aula de hoje é Aplicações à Teoria, Trabalho e Energia. Mas antes de nós iniciarmos as nossas aulas, deixa eu te deixar alguns recados importantes. Então, o primeiro recado muito importante é que a nossa aula, que é a nossa aula extra, né, que é a aula que eu falei para vocês que eu iria explicar o teorema energia cinética, ia falar do trabalho de uma força conservativa, de uma força variável, ele ainda não foi postado. Então, até sexta-feira, essa aula extra será postada para vocês. Destaco novamente, na hora que vocês forem assistir a nossa aula extra, lembrem de anotar, tentar resolver o exercício por conta própria. Posteriormente, quando vocês forem acompanhando a minha resolução, vão fazendo as correções referente àquele exercício, tá, pessoal? É muito importante que vocês assistam todas as nossas aulas extras, tá? Então, em breve, já vai ser postada essa aula a mais para vocês, peço que vocês assistam, que tirem as dúvidas com o professor mediador, caso surja alguma dúvida referente ao conteúdo. A outra recado importante que eu tenho para vocês é que na semana do dia 14, nós vamos ter uma aula referente às dúvidas do mapa. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que todas as dúvidas que surgirem sobre atividade mapa, que vocês mandem para o nosso professor mediador. Então, todas essas dúvidas, não sei como faz, como manipula aquela variável, não sei como vai utilizar o laboratório, tudo que surge de dúvida referente àquela atividade, mandem para os professores mediadores de vocês, porque daí ao final, quando nós formos ter essa aula, que é para tirar as dúvidas referente ao mapa, nós conseguimos ir lendo as dúvidas de vocês e respondendo, de modo que seja possível auxiliá-los na realização da atividade mapa. Então não esqueçam, mandem com antecedência para que na semana do dia 14, que vai ter a aula referente a essas dúvidas do mapa, a gente já esteja com as perguntas e seja possível responder. Então, quanto antes vocês encaminharem com maior antecedência, maior é a chance dessas perguntas serem respondidas na nossa aula referente à atividade de mapa, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Esses são os dois recados principais e, por favor, não esqueçam de mandar todas as dúvidas que vocês possuem referente ao conteúdo lá no nosso chat, tá bom? Então, nós hoje vamos utilizar o simulador. O professor Victor vai encaminhar para vocês o link dos simuladores. Hoje nós vamos usar 4 simulações para tentar entender esse conteúdo, que é referente às aplicações da teoria de trabalho e energia, especialmente energia mecânica. Então, energia potencial cinética, energia potencial gravitacional, energia cinética e energia mecânica são os focos da aula de hoje. Então, é muito importante que vocês mandem as dúvidas e abram um simulador também, para vocês irem entendendo como usa, por que a gente está utilizando, para entender o fenômeno que nós estamos tentando estudar na aula de hoje, tá bom? Bom, qual é as metas de aprendizagem? Então, é apresentar o teorema da energia mecânica e mostrar as diferentes aplicações do teorema da energia mecânica. Então, na aula passada, o que nós vimos? O que era energia e vimos a conservação da energia, né? Princípio da conservação, e vimos que a gente teria várias formas de energia e que essa energia ela não poderia nem ser criada e nem destruída, ela poderia se transformar em outras formas de energia. Então, nós teríamos a energia mecânica, teríamos a energia potencial gravitacional, energia cinética, energia térmica, energia elétrica. Então, nós vimos que todas essas energias podem se transformar em outras formas de energia. E hoje nós vamos entender o que acontece em relação à energia mecânica. Então, quais outras formas de energia eu tenho quando eu penso em energia mecânica? E como que ocorre, o que ocorre quando eu tenho uma força conservativa e uma força não conservativa?
Definir potência de uma força, apresentar a unidade de potência, bem como seus múltiplos e submúltiplos, e definir potência e rendimento de uma máquina. Então, nós vamos conseguir, na aula de hoje, definir o que é a potência e como que nós calculamos potência. E como que ela está associada a rendimento de máquinas, né? Que é um termo que nós ouvimos muito, principalmente no segundo ano do ensino médio, nós ouvimos o termo potência associada às máquinas térmicas, e hoje nós vamos ver o que acontece quando eu tenho uma potência total e parte dessa potência eu utilizo, né, na realização de trabalho. Nós vamos descrever o que é um oscilador harmônico e as características de um oscilador harmônico, né? Então, como eu calculo período, frequência, definir o trabalho de uma força elástica. Então, quando nós falamos de um movimento harmônico, muitas vezes nós associamos a um sistema massa-mola. E esse sistema massa-mola, ele está associado, então, à energia potencial elástica, que é um dos temas da nossa aula de hoje. E conceituar onda, comprimento de onda, velocidade de propagação de uma onda. Então, além de estudar o movimento harmônico simples, nós vamos estudar o que são as ondas, né? As suas características, como que eu determino o comprimento de onda, a velocidade de uma onda. Então, são as nossas metas da aula de hoje. Já aviso de antemão, pessoal, todas as vezes que na aula surgirem muitas dúvidas, que o conteúdo se delongar em exemplos ou no cálculo de exercício, na semana, no final de semana, eu gravo uma aula extra para vocês referente ao conteúdo que estiver faltando, que nós não demos contas de explicar ali ao longo da nossa aula ao vivo. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o teorema da conservação da energia mecânica. Então, na aula anterior, o que nós vimos? O que era a energia cinética, que estava associada ao movimento de um corpo. A energia potencial gravitacional, que nós vimos que está associada à altura desse corpo, né? E aí eu usei o exemplo de quando alguém pula de paraquedas, então quanto maior a altura que esse corpo está, maior a energia potencial. Lembrando que a energia potencial é aquela energia armazenada, né? Que ela pode vir se transformar em outra forma de energia, associada, por exemplo, à energia cinética, a energia do movimento. E aí eu usei com vocês o simulador para mostrar o que acontece quando nós temos uma energia potencial gravitacional que está associada à altura desse corpo e ela está sendo transformada em energia cinética. Hoje nós vamos entender o que acontece quando nós temos a conservação da energia mecânica. Então, nós temos que a energia é um tema que está presente no nosso cotidiano. Seja quando nós falamos de consumo de combustíveis, quando nós falamos de produção de energia, a busca por fontes energéticas, tecnologias mais eficientes, quando nós falamos da energia associada ao movimento. Então, a energia é um termo que nós utilizamos muito no nosso cotidiano. Só que além do uso do cotidiano desse tema, que nos faz presente, né, que nós usamos tanto, a energia ela também é um instrumento fundamental na física, principalmente quando nós pensamos na resolução de exercícios associados a problemas da mecânica. Então, o que acontece quando eu tenho uma energia potencial? Nós estamos falando de forças conservativas com a minha energia mecânica. E quando eu não tenho forças conservativas, o que vai acontecer com esse corpo? E aí, nesse sentido, a gente começa a estudar, então, o teorema energia mecânica, que vai permitir analisar e resolver situações envolvendo um movimento mais simples, né, quando nós temos a conservação, forças conservativas e eficiente, né? Bom, o teorema da energia mecânica, ele nos diz o seguinte, que todas as vezes que eu tenho um sistema em que as minhas forças são conservativas, o que isso significa? Que eu dependo apenas do movimento inicial e final e não do caminho percorrido, nós temos que a minha energia mecânica, ela se conserva, né? Então, ela vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, nós estamos pensando num sistema que eu só tenho forças conservativas. Então, parte da minha energia não vai estar sendo dissipada na forma de calor pelo atrito, eu não tenho resistência do ar, eu não tenho nenhuma força não conservativa atuando nesse corpo, como o atrito e a resistência do ar. Então, quando nós temos um sistema conservativo, ocorre a transferência total. Então, eu tenho a energia potencial sendo completamente transformada em energia cinética. Então, eu tenho que a minha energia mecânica, ela se torna constante, porque tudo aquilo que eu tenho de potencial vai ser igual à cinética.
Um exemplo disso é quando nós pensamos aqui, ó, vou usar um simulador com vocês, que é o simulador da aula anterior. Então, vamos colocar um gráfico de barras. Lembra que a energia potencial está associada à altura. Então, quanto maior a altura, maior a energia que eu tenho armazenada, que pode vir se transformar em energia do movimento. E essa energia armazenada, ela está associada à altura. Então, quanto mais alto meu corpo está, maior a quantidade de energia que eu tenho ali armazenada, que pode vir se transformar numa energia cinética, por exemplo, uma energia associada ao movimento desse corpo. Então, eu vou colocar aqui em câmera lenta e eu vou colocar o nosso skatista. Então, perceba que ali no nosso gráfico nós temos cinética em verde, potencial em azul, térmica em vermelho e total em verde, um verde musgo, diria. Então, o que nós vamos observar? A conversão, aqui como é um sistema conservativo, eu não tenho força de atrito nessa minha pista e nem resistência do ar, então aqui eu vou ter que a minha energia potencial está sendo totalmente transformada em energia cinética. Então vejam o que acontece com a total e essa alteração da cinética para potencial. Então, quanto mais alto esse meu corpo está, maior a energia potencial, que é essa energia armazenada que pode vir se transformar em movimento. Então, quando eu solto o meu skatista, o que está acontecendo? À medida que a potencial diminui, a cinética aumenta. À medida que a cinética diminui, a potencial aumenta, potencial gravitacional. Então, isso é um sistema conservativo. Independe do caminho que esse meu corpo está percorrendo. O que importa para mim é da onde ele está saindo e aonde ele está chegando. Então, é a minha posição inicial e final. Se ele fez curva, independente do caminho, eu tenho que a minha energia é conservada. Então, um exemplo é a gente pensar nessa rampa aqui. Eu não tenho atrito. Então, o que acontece? Tem energia potencial. Independente do trajeto, eu tenho que toda a energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética. E toda a energia cinética se transforma em energia potencial gravitacional. Então, quando eu penso em forças conservativas, como a força peso, que está atuando no nosso corpo, eu não tenho parte da energia sendo dissipada, porque aqui eu só tenho energias conservativas, então só me importa a posição inicial e final desse corpo. O caminho que ele percorre não vai alterar na minha energia potencial e nem na minha energia cinética. Isso é um sistema de forças conservativas, tá? Que independe do caminho que eu estou percorrendo, nada vai se alterar em relação à minha energia. Então, todas as vezes que nós pensamos em forças conservativas, em que eu não tenho nenhuma energia sendo dissipada ao longo do movimento do meu corpo, eu tenho que a energia mecânica vai ser igual à soma da energia potencial mais cinética. Não tem perdas, então tudo aquilo que eu tenho em potencial se transforma em cinética e tudo que eu tenho em cinética se transforma em potencial. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, é como se eu pensasse assim, eu vou desenhar porque às vezes eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Se eu falo de uma força conservativa, eu estou falando de uma força que o trabalho dela independe do caminho percorrido. Então, se nós pensássemos ali na nossa pista de skate. Aqui eu tenho a minha altura 1 e aqui a altura 2. E essa é a nossa pista de skate. E aqui nós tínhamos no ponto A o nosso skatista. E aqui no ponto B é a posição final que ele vai ocupar.
Quando nós estamos falando de uma força conservativa, não depende essa trajetória ondulada que ele fez igual aqui, certo? Isso não me importa. Só me importa a posição inicial e final que ele vai ocupar. Só isso. O caminho que ele percorre, a trajetória que ele está percorrendo, lembra que a trajetória é todo aquele caminho que nós percorremos, é o conjunto de todas as posições que aquele corpo ocupa. Então, a minha trajetória aqui não importa. O caminho que ele percorre, se ele vai subir, se ele vai descer, não me importa da onde ele está saindo, aonde ele está chegando, para entender como que se dá a conservação dessa energia, como se dá o teorema da energia mecânica. Então, eu tenho que a energia mecânica... Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para vocês. Então, a energia mecânica, ela vai ser aqui, nesse caso, energia cinética mais a energia potencial. Não depende do caminho. Então, quando eu tenho forças conservativas, não depende do caminho. E aí eu tenho, então, que a minha energia mecânica, ela é uma constante. Nada, tudo que eu recebo em potencial, eu transformei em energia cinética. Nada altera, se mantém igual. Não estou perdendo parte dessa energia. Certo, pessoal? E aqui, então, é isso que eu preciso lembrar. Toda a minha energia vai se conservar. Então, a minha energia mecânica em A vai ser igual à minha energia mecânica em B. Tá? Não tem uma alteração. Então, eu vou estar somando a energia cinética em A mais a energia potencial em A, e isso vai ser igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B, tá? Então, eu estou dizendo que quando eu falo de uma força conservativa, que eu não estou perdendo energia ao longo do meu movimento, eu tenho que a minha energia mecânica lá no início do movimento e a minha energia mecânica ao final do movimento é igual. Não se altera. Ela se mantém igual. Então, eu só estou pensando na posição no início e no final do movimento. Não me importa o caminho que esse corpo está percorrendo, certo? Então, lembra que a energia cinética é o quê? Meio da massa desse corpo vezes a velocidade. Mas a energia potencial, ela nada mais é do que a massa vezes a gravidade vezes a altura desse corpo. E isso vai ser igual a meio da massa, que mantém igual, a velocidade em b ao quadrado, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura em b. É isso que a gente está pensando quando eu falo, então, de um sistema conservativo, tá? Uma pergunta da Thalita. Professora, sempre que tiver conservação de energia e sem atrito, a massa é desconsiderada? Nós não estamos desconsiderando a massa do nosso corpo. O que acontece? Como a massa é a mesma no início e ao final do movimento, acaba que o que realmente nós conseguimos considerar aqui é a altura do corpo que esse corpo ocupa e a velocidade, né? Porque daí nós deixamos a massa em evidência e trabalhamos com os outros fatores da equação. Mas não é que a nossa massa é desconsiderada, ela não é desconsiderada, é porque a massa do corpo não se altera ao longo do movimento. E aqui nós temos que ter um cuidado, né, que quando nós falamos de forças conservativas, é porque a gente está pensando no início e no final do movimento, tá? Mas a massa não é desconsiderada, tá, Thalita? É que a gente consegue deixar em evidência, ó, a massa é a mesma. Tanto na cinética quanto na potencial, a massa do meu skatista não mudou, certo? Então, o que eu faço? Eu só deixo em evidência. Eu faço isso aqui, ó. Só coloquei em evidência. Então, se eu voltar e fazer o guarda-chuvinha,
eu volto para a mesma coisa da equação anterior. Aí, por nós deixarmos em evidência, dependendo do que eu vou articular ali na equação, eu consigo cortar a massa, porque ela é a mesma tanto no B quanto em A, porque é o mesmo corpo. Mas não é que eu não desconsidero, a gente deixa como um fator em evidência, tá? Diego Pinheiro Nogueira perguntou: quando a massa vai alterar no movimento? Como nós estamos considerando aqui que a minha massa está em evidência e o meu corpo tem a mesma massa ao início e ao final do movimento, por isso que eu consigo cortar, né? E não tem uma alteração na equação. Tanto se eu deixar em evidência, quanto eu calcular ela em todos os momentos ali da energia cinética, não vai ter uma diferença, né? Então, eu só estou destacando, pessoal, que não é que a gente desconsidera, a gente deixa fatores em evidência, só esse cuidado, tá? Mas ela, de fato, quando nós pensamos, né? Mas sempre que nós pensamos numa energia potencial gravitacional, que ela depende do peso, a massa vai influenciar. Ou quando eu penso na energia cinética separada, né? Sem pensar aqui, né? No teorema da energia mecânica, em que eu estou igualando fatores, eu consigo deixar a massa em evidência, mas se eu penso em energia cinética separada, ou energia potencial gravitacional separada, ou uma energia potencial elástica separado, aí nós temos, né, que a minha massa vai importar, porque ela vai influenciar ali no movimento desse corpo, tá? Então, a gente não é que nós desconsideramos, nós deixamos um fator em evidência, porque ele era igual nas duas igualdades, né? Mas quando nós olhamos para isso separadamente, daí nós não desconsideramos, ela vai influenciar. Então, se eu tenho uma energia potencial gravitacional que ela depende da minha força-peso, né? Energia potencial gravitacional sozinha, energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, nesse caso, olhando sozinha, a minha massa ela vai influenciar no meu movimento. Se eu penso na energia cinética sozinha, que é a massa vezes velocidade ao quadrado, a minha massa vai influenciar no movimento desse corpo, certo? Continuando, e aqui, quando a gente pensa nesse sistema conservativo, eu consigo pensar isso também para um sistema massa-mola, de igual maneira. Porque o sistema massa-mola, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir uma mola e vou gerar movimento, né? Eu comprimo, eu vou deformar essa mola para gerar movimento. Então, nós temos também no sistema massa-mola energia mecânica presente também, tá, pessoal? Aqui eu trouxe o exemplo da altura, porque é mais palpável, nós vimos ali no simulador o nosso skatista, daí fica mais fácil de visualizar. Mas a energia cinética, potencial, elástica, também acontece. Então, se eu deformo a minha mola, ou seja comprimindo ou esticando essa mola, eu também vou ter a presença ali da energia cinética e da energia potencial. Mas logo eu já vou mostrar isso para vocês acontecendo, quando eu tenho as três energias atuando num corpo, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, essa parte que eu queria que vocês lembrassem. Na força conservativa, não me importa o caminho percorrido, porque eu não tenho dissipação de energia. Então, só me importa a posição inicial e a posição final para entender ali o trabalho. Então, o trabalho no sistema conservativo, ele não depende do caminho percorrido. Então, se eu não estou dissipando energia, parte dessa energia não está se perdendo em outra forma, então eu tenho que meu sistema, a energia que eu tenho potencial, ela vai ser totalmente transformada em energia cinética. E aí pode acontecer, pessoal, da gente ter um sistema massa-mola. Aí, num sistema massa-mola, eu tenho que a minha energia, ela também, a energia elástica, ela pode vir ser transformada em energia cinética, por exemplo. Então, um sistema massa-mola, que a gente tem uma mola presa a uma massa, eu também posso ter a conservação da energia elástica e energia cinética associada ao movimento. Um sistema massa-mola é isso aqui, ó. Tem a minha posição de equilíbrio, uma amplitude menos A e uma amplitude A, e eu tenho ali o meu bloquinho, presa a uma mola. E vamos supor que eu decido que eu vou fazer com que esse bloquinho se movimente, porque na posição de equilíbrio, a força resultante que atua sobre ele é zero.
Se eu não tenho forças atuando e esse corpo não está em movimento, a tendência dele é permanecer em repouso. E eu estico esse bloquinho até aqui o ponto A. Então, eu tenho uma força restauradora para cá, e a gente vai ver isso com mais clareza, com mais calma, quando a gente for falar do movimento harmônico simples, mas é só para nós termos uma ideia. E aqui eu estou aplicando uma força para puxar esse sistema massa-mola. Quando eu solto esse meu bloquinho, o que eu vou ter? Que meu bloquinho, ele vai tentar voltar para sua posição de equilíbrio, porque eu tenho uma força restauradora que está puxando ele para cá. Então, o que eu vou ter? Que daí, no meu caso, a minha energia mecânica, ela vai ser a soma da minha energia cinética mais a energia potencial elástica desse corpo, né? Porque eu estou pegando a energia potencial elástica, né, que está associada a essa deformação do meu sistema massa-mola, e estou transformando em movimento. Então, veja, eu tinha ali a posição de equilíbrio. Na situação 1, 2, 3. Tinha posição de equilíbrio. O que eu fiz? Eu puxei o meu bloquinho. Deformei a minha mola. E eu solto. No que eu solto, o que acontece? Ele vai se mover no sentido de voltar para sua posição de equilíbrio, né? Então, a minha força restauradora, que é aquela força que faz com que o meu bloquinho volte para sua posição de equilíbrio, ela vai puxar ele. Então, ele adquire velocidade. No que ele adquirir velocidade, nós temos uma energia cinética associada ao movimento, certo? Então, ele vai passar pela origem, ele retorna, né? Então, eu vou ficar transformando energia cinética em energia potencial elástica e vice-versa. Então, como eu não tenho atrito com a minha superfície, eu não tenho nenhuma forma de energia que está sendo dissipada, transformada em outra forma, nós temos a energia mecânica. Então, a minha energia num ponto vai ser igual a do outro ponto. Não vai me importar o caminho percorrido. Outra situação que nós podemos ter é quando eu tenho a energia elástica, potencial, gravitacional e a minha energia cinética associada ao movimento. Só para a gente ver isso com mais clareza, aqui, ó. Esse aqui, ó, imagine assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar o gráfico. É que aqui eu não consigo tirar o atrito. Ai, deixa eu ver se tem. Não consigo. Aqui o que eu vou ter? Quando eu tenho ali a minha posição de equilíbrio, o que eu fiz? Imagine que esse pezinho é o que me gera deformação na mola, tá? Então, aqui o comprimento natural da mola é esse aqui, essa posição dela, certo? Quando eu puxo, igual eu puxei lá, eu deformei a minha mola, eu estiquei essa mola. O que acontece? Tem uma força restauradora que vai lá no sentido do número 1, fazendo com que a minha mola volte para sua posição de equilíbrio. Então, enquanto ela está aqui parada, que eu estou puxando, não tem energia cinética, porque o meu corpo está parado. E a energia cinética depende da velocidade que esse meu corpo possui. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, certo? Mas eu tenho energia potencial elástica. Por quê? Porque eu estou alongando a minha mola. E a energia potencial elástica é o quê? Meio de K sobre 2 vezes a minha elongação. Se eu não estou enganada, se eu decorei certinho a fórmula, era isso. Quando eu puxo, o que eu gero? Uma deformação. Eu fiz o alongamento da minha mola, então eu tenho energia potencial elástica. Quando eu solto, começa a gerar movimento, daí eu tenho energia cinética. Quando ele vai lá em cima e para, que ele já comprimiu tudo, ele parou. Então, eu tenho energia potencial elástica, mas não cinética. Quando eu solto, ele começa o movimento, a minha energia potencial elástica se transforma em cinética. Então, aqui, nós vamos ter, então, a minha energia elástica sendo transformada em energia cinética.
como eu não estou dissipando energia, a minha energia mecânica é a soma da elástica, energia potencial elástica, mais a energia potencial cinética, a energia cinética, elástica e cinética, certo? Então, vamos voltar ali. Esse sistema massa-mola e todos esses outros simuladores aqui, eu deixei ali o link com o professor Victor, ele compartilhou com vocês, para vocês poderem ir acessando e acompanhando, né, e manipulando aqui o nosso simulador. Porque como a gente não está, assim, em sala de aula presencial, é difícil nós visualizarmos certas grandezas ou fenômenos da física. Então, esse nosso sistema é como se fosse um laboratório, para vocês tentarem visualizar o que está acontecendo. Então, a gente conseguir entender como esses fenômenos estão associados. Sim, pessoal, eu vou colocar uma legenda para as fórmulas para vocês. Pedido do Rafa. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Então, aqui, ó. Eu vou fazer um slide só com as fórmulas, porque daí fica mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo ali, tá? Então, ó, energia cinética é meio de mv². Então, que o nosso V é a nossa velocidade e o nosso M é a nossa massa. Isso aqui é a nossa energia cinética. Aqui, energia potencial gravitacional, que é o nosso mgh. Então, o M é a massa. O nosso G é a gravidade. E o nosso H é a altura. Certo? Só para vocês estarem entendendo do que a gente está falando, de que grandeza nós estamos comentando ao longo da aula, tá? Obrigada, Rafa, pela sua pergunta. Pessoal, e agora vamos tentar imaginar um sistema em que eu vou ter a potencial elástica, a potencial gravitacional, potencial elástica e a energia cinética, energia elástica e a nossa energia gravitacional, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou ainda utilizar um sistema massa-mola, só que não na horizontal, porque na horizontal eu não tenho altura, certo? Então, não tem como a gente falar de uma energia potencial gravitacional. Então, eu vou colocar esse sistema massa-mola agora na vertical, certo? Porém, eu não vou mais puxar, nem vou comprimir, porque eu preciso que ocorra uma energia potencial gravitacional. Então, nós vamos considerar aqui como se um bloquinho estivesse caindo no meu sistema, para a gente ver o que acontece. Um bloquinho, uma bolinha, vamos pensar que uma bolinha está caindo ali, tá? Deixa eu trocar a cor, que eu acho que fica melhor. Então, imagine assim. Imagine que isso aqui é um desenho igual, tá, pessoal? E aí nós temos uma bolinha caindo. E aí nós temos a mola. Situação 1, 2, 3. Certo? E aí, o que nós vamos considerar? Imagine que nós decidimos fazer um experimento. Eu pego essa bolinha e elevo ela a uma determinada altura.
H1. E considera que o nosso... Deixa eu fazer de outra cor. Que essa aqui, ó, é a nossa posição de equilíbrio, certo? Em que eu não tenho nenhuma força atuando. Então, o nosso corpo ali, o nosso sistema massa-mola, nada vai acontecer, porque ele está na tua posição de equilíbrio, certo? E aí, imagine que eu pego essa bolinha que tem uma massa, uma bolinha pesada, e eu jogo ela nesse meu cilindro com uma mola, certo? Imagine que esse cilindro é como uma seringa, só que ali eu tenho uma molinha presa, que vai fazer com que esse meu sistema massa-mola consiga se mover, tá? E aí, o que acontece? Eu pego essa bolinha e libero ela a essa altura H1. Aí, essa bolinha, quando ela chega aqui, ela cai aqui, o que ela vai fazer? Uma bolinha pesada. Ela cai no meu cilindro, o que ela faz? Ela comprime ele, certo? Vai comprimir meu sistema massa-mola. E aí, vai continuar comprimindo até ele chegar o máximo ali que eu consigo deformar aquela mola, o máximo que eu consigo comprimir a mola. Então, imagine assim, lá em cima, eu ainda estou segurando a bola, não liberei, na situação 1. Se eu não liberei a bola, eu estou segurando ela a uma determinada altura, o que eu tenho ali? Só energia potencial gravitacional, certo? Não tem nenhuma outra energia, não está se movimentando, não tem elástico, esquece a existência do ar. Então, eu não tenho nada atuando naquela bola, eu estou segurando, ela está parada e está numa determinada altura. Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Ela tem energia que pode vir se transformar em energia associada ao movimento, mas até o momento nada aconteceu. Então, na primeira situação, eu só tenho energia potencial gravitacional atuando, certo? Então, aqui na primeira situação, eu só tenho energia potencial gravitacional. Tem a massinha da bola, tem a gravidade atuando e ela está numa altura ali. Nada aconteceu. Só que a partir do momento que eu solto essa bola e ela cai nesse êmbolo móvel, ela vai fazendo o quê? Vai comprimindo a minha mola. Então, na situação 2, ela comprimiu um tanto da mola. Então, a minha mola ela saiu da posição de equilíbrio e foi até uma posição x1. Só que ela ainda tem mais uma certa altura 2, até que ela seja totalmente comprimida, certo? Que é o máximo de compressão ali que ela pode ter. Que é essa altura daqui até aqui. Então, o que eu tenho nesse segundo momento aqui? O que vai acontecer? Eu vou ter energia cinética, né? Porque eu tenho ainda que nessa minha bola, essa bolinha, ela tem um movimento, né? Ela saiu de uma posição que eu tinha uma energia potencial gravitacional e ela vai chegar ali naquele êmbolo. Então, eu tenho energia cinética. Só que além da energia cinética, eu gerei deformação. Então, eu tenho ainda energia potencial elástica. Só que eu ainda não cheguei na posição em que toda a minha mola foi deformada, em que eu não tenho mais nenhuma altura que esse corpo possa percorrer. Então, se eu não tenho nenhuma altura, se eu ainda tenho altura que essa mola ainda vá aumentar ou diminuir, então significa que eu tenho energia potencial gravitacional. Eu não cheguei à máxima altura que ela pode atingir. Então, aqui eu ainda não atingi o ponto zero, né? Que é quando a mola foi totalmente deformada. Então, aqui eu ainda tenho energia potencial. Então, na situação 2, eu tenho energia potencial gravitacional, porque eu ainda não comprimi toda a minha mola, então eu tenho ainda uma altura. Eu tenho energia cinética, porque eu tenho o movimento dessa bola, né? Ela adquiriu uma velocidade. E eu ainda tenho energia potencial elástica, porque eu ainda gerei deformação na minha bola. Então, eu tenho as 3 energias ocorrendo ao mesmo tempo no meu sistema. E na última situação, eu não tenho mais velocidade, porque eu já comprimi tudo que eu podia comprimir da minha mola, e eu não tenho mais altura, então eu não tenho mais nem potencial gravitacional, nem energia cinética. Porque se a minha velocidade é igual a zero, então a minha energia cinética vai ser igual a zero. E se a altura é igual a zero, então a minha energia potencial gravitacional também é igual a zero. Certo? Então aqui eu só tenho energia potencial elástica.
E aqui eu não tenho deformação da mola, então vou colocar aqui embaixo. Só tem energia potencial gravitacional, certo? Esse aqui é quando a gente está pensando em um sistema conservativo, não tem atrito, não estou perdendo energia na forma de atrito, não tenho a minha energia sendo transformada também, não tenho nenhuma perda de energia no caminho. Então, por isso que aqui a gente consegue visualizar, então, as três situações ocorrendo. Então, aqui, se eu pensasse na transformação, no primeiro caso só tem energia potencial gravitacional, porque nada aconteceu com a minha mola, eu tenho só a bolinha ali sendo segurada e nada aconteceu. Na segunda situação, eu tenho energia potencial gravitacional cinética elástica, porque eu comprimi uma parte da mola, não tudo. Tem ainda uma altura que essa mola pode ser comprimida. E eu tenho energia cinética porque ainda tem o movimento dessa bolinha, né? E no último caso, eu não tenho mais movimento, esse sistema está paradinho, né? Porque ele vai ainda retornar, ele para. E aí, nesse caso, eu só tenho energia elástica, né? Não tenho mais altura, que vai ser alterada. Eu ainda não tenho mais aqui velocidade, então por isso que só energia potencial elástica. E agora a gente vai pensar quando eu tenho um sistema não conservativo, em que a parte da minha energia pode vir a ser transformada, por exemplo, em energia cinética. Ou parte da minha energia cinética não, pode ser transformada em perda por atrito, porque parte dessa energia se transformou em calor. Ou quando o meu corpo está em queda livre, eu tenho a resistência do ar. Então, a minha energia mecânica num sistema não conservativo, em que o caminho que meu corpo está percorrendo importa, aí a minha energia mecânica não é igual a zero. Ela é diferente de uma constante, tá? Ela não mantém constante, tá bom? Vamos pensar aqui no sistema não conservativo, tá? Eu vou voltar ali para o nosso simulador. Agora eu vou pôr atrito, tá? Agora a nossa pista tem atrito. E agora, então, imagine que essa pista ela é bem rugosa, então parte da minha energia ela vai ser dissipada na forma de atrito. Então, eu tenho energia térmica ali acontecendo, né? Devido a esse contato. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se eu coloco o meu corpo aqui em cima, não tenho movimento, o que eu tenho só? Energia potencial gravitacional. A partir do momento que eu libero ele, o que eu vou ter? Que a energia potencial gravitacional, ela se transformou em cinética, mas não só em cinética. Parte dessa energia foi transformada em energia térmica devido ao atrito. E aquilo que eu perdi devido ao atrito, eu não consigo fazer voltar e se transformar em energia potencial gravitacional. Eu perdi essa forma de calor, essa forma de energia na forma de calor. Ela foi transformada. Então, se ela foi transformada, a energia mecânica total do meu sistema é tanto a energia cinética quanto a energia potencial, mas essa parte que eu estou perdendo, que é a energia dissipada, né? Então, se eu quero pensar no total, a energia total que eu vou ter ao final do sistema, eu tenho que somar a potencial cinética, a energia cinética, a potencial gravitacional, mais a energia que foi dissipada, certo? Porque eu tinha uma energia potencial, imagine assim, de 2.000 joules. Só que eu perdi 500 joules na forma de energia térmica. Então, a minha energia cinética é 1.500 joules, certo? Então, se eu pensar na energia total, não é só a energia cinética, né? Ela é a soma de todas as energias que atuam no meu corpo. Então, quando eu falo de um sistema não conservativo, de forças não conservativas, parte da minha energia vai ser perdida. Seja na forma de calor, seja devido à resistência do ar. Então, aqui o caminho percorrido importa. Então, se eu pensar aqui nessa situação aqui, é uma pista maior, tem atrito. Então, eu vou perder muita energia na forma de calor. Não é uma energia que eu vou recuperar e conseguir transformar em energia potencial novamente, ou energia cinética, uma energia que eu estou perdendo, que está sendo dissipada na forma de calor. Então, o caminho para mim importa, porque quanto maior o caminho que esse meu skatista for percorrer, maior é a quantidade de energia que eu vou perder na forma de calor, certo? Então, aqui, ó, veja que
eu vou perdendo energia térmica, vou perdendo energia térmica, até que a energia potencial e a cinética vai diminuindo, porque aquilo que eu estou perdendo foi dissipado, não consigo converter em cinética ou potencial novamente. Então, o caminho que o meu corpo percorre aqui importa. Então, todas as vezes que eu falo de uma força não conservativa, o caminho que o meu corpo percorre é importante, tá? Tentem depois fazer essa simulação em câmera lenta para vocês verem também acontecendo, tá bom? Então, quando a gente falar aqui de forças não conservativas, o caminho percorrido importa na realização do trabalho. Aí, nesse caso, tem que a minha energia mecânica, ela é diferente de uma constante, tá? Porque a minha energia mecânica aqui, ela não depende só de A ou B, ela vai depender, né? Não depende só da posição A e B, ela também vai depender da energia que foi dissipada pelo meu sistema, tá bom? E aí, o que eu posso dizer? Que a minha energia lá no ponto lá em cima, antes de eu soltar meu skatista, vai ser igual a energia mecânica. Minha energia mecânica em A vai ser igual a minha energia mecânica em B, mais a minha energia dissipada, certo? Então, eu tenho que lá, a minha energia potencial gravitacional, a minha energia mecânica ali, dependia da minha energia potencial gravitacional. Só que essa energia foi sendo transformada em energia cinética, mas não só em cinética, parte foi perdida em energia térmica. Então, se eu quero comparar a energia mecânica total que eu tinha no início do movimento, ao final, ela é tanto aquilo que eu tenho de energia, mais aquilo que foi dissipado. Né? Então, se eu tinha 1.500 joules de energia mecânica e ali 500 foi dissipado, então a minha energia mecânica A vai ser igual a esse 1.000 que eu tenho de energia mecânica em B, que eu consegui transformar em cinética, mais os 500 que eu perdi ali em energia térmica, tá? Então, é a soma daquilo que eu consegui transformar, mais aquilo que eu perdi. E aí, quando a gente pensa ali no atrito, não é uma energia potencial, igual energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, né? E aí eu trouxe um exemplo para a gente pensar aqui também, que esse exemplo tem no livro de vocês, eu achei pertinente a gente tentar analisar ele, né? Então, lá no livro, ele fala para a gente imaginar uma situação que eu tenho uma pessoa fazendo snowboarding. Imagine ali que eu tenho a força normal atuando, a força de atrito e a força peso atuando nesse corpo. Mas eu não tenho resistência do ar. Então, toda a energia, todo o meu trabalho, ele vai depender de quem? O trabalho realizado. Ele depende tanto do trabalho realizado pela força normal, o trabalho realizado pela força peso e o trabalho realizado pela força de atrito, né? Então, o meu trabalho total aqui, ele depende do trabalho realizado pela força normal, mais o trabalho realizado pela força peso, mais o trabalho realizado pela minha força de atrito. Então, todas as forças que atuam nesse sistema vão ser importantes para mim, certo? E aí, o que nós temos? Que o trabalho da força resultante, pelo teorema da energia cinética que vocês vão ver na aula extra, ele é igual à variação da minha energia cinética. E aí, quando a gente olha para a minha normal, ela está sendo,
Normal tá para cá e o meu movimento tá para cá. Então, eu tenho que o meu trabalho da força normal vai ser igual a zero, porque a normal e o deslocamento do moço que está fazendo snowboarding é 90 graus. Então, eu não tenho trabalho sendo realizado na normal. Então, eu tenho que o meu trabalho ali da força-peso, agora pensando na força-peso, vai ser a energia potencial em 1 menos a energia potencial final, né? Energia potencial inicial menos a energia potencial final. Então, o meu trabalho da força-peso é igual a variação menos a variação da energia potencial gravitacional, certo? E aí nós temos isso aqui no cantinho, que a variação da minha energia cinética vai ser igual, então, à energia potencial gravitacional, mais essa energia mas o trabalho da força de atrito, certo? Eu tenho ali que a minha energia cinética, ela vai ser igual a tanto a energia que foi transformada em energia potencial gravitacional, quanto também da energia que eu tenho ali relacionada, o trabalho relacionado à força de atrito. Aí, nesse caso, eu tenho, então, que a minha força de atrito, o trabalho da força de atrito, vai ser igual à energia potencial, que aqui é um menuzinho, né? Energia cinética, mais a energia potencial gravitacional. Então, o meu trabalho da força de atrito vai ser igual à minha energia mecânica. A variação da energia mecânica, tanto inicial quanto final. Variação da energia mecânica, porque a gente está falando da variação da energia cinética e da energia potencial. Mas, para ficar tudo mais claro do que nós estamos vendo, eu fiz um exercício exemplo, para nós analisarmos cada uma das situações aqui numa montanha-russa. Semelhante ao que nós vimos do skatista, mas aqui a gente está falando de uma montanha-russa e não mais só do skatista, certo? Então, a primeira leitura é uma leitura flutuante, que é para mim entender o que tem no exercício. E a segunda leitura é a leitura que nós fazemos a retirada dos dados, tá, pessoal? Não esqueçam que se surgir dúvidas, podem mandar no chat, que o professor Victor, ele sempre vai estar me encaminhando cada uma das dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O exercício diz assim, na figura 8.29, um carro de montanha-russa de massa de 825 kg atinge o cume da primeira elevação com uma velocidade de 17 metros por segundo a uma altura de 42 metros. O atrito é desprezível. Se o atrito é desprezível, a gente está falando de uma força conservativa. Então, a minha energia mecânica, ela vai ser igual a energia potencial e energia cinética. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre os pontos A, ponto B e o ponto C? Se a energia potencial gravitacional do sistema carro-terra é tomada como nula em C, qual é o valor quando o carro está em B, em A? Se a massa é duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B aumenta, diminui ou permanece a mesma? Então, assim, são várias perguntinhas e nós precisamos responder todas elas. Então, vamos fazer a retirada dos dados. Primeira coisa, ele fala a massa do nosso sistema, que é 825 kg. Ele fala que nós temos uma velocidade de 17 metros por segundo e uma altura de 42 metros. E vejam que aqui ele mostra para nós no movimento inicial, no movimento A, no movimento B e aqui no movimento C, certo? Então, lá no topo, em H, a gente tem a primeira elevação, é quando o nosso corpo, o nosso carrinho, inicia o movimento. E ele fala que, muito importante, até fazer de outra cor, o atrito é desprezível. Então, se o nosso atrito é desprezível, a gente está falando de forças conservativas. E ele quer saber qual é o trabalho realizado, tanto no ponto A, no ponto B e no ponto C. E, posteriormente, ele quer o quê?
quanto que vai ser a energia potencial gravitacional quando o nosso C aqui, ele é nulo, tá? Então, agora aqui é como se eu tivesse o início do movimento em C. Então, aqui o C é nulo. Então, o que vai acontecer com o meu corpo em A e corpo em B? E aí ele também quer saber o que acontece quando a massa é duplicada. Se ela aumenta em A, diminui, se ela permanece constante. Então, vamos lá. Então, aqui só para a gente escrever que a gente está falando de conservativo, né? Eu não vou ter perdas, nada vai ser dissipado. Então, vamos começar no nosso exercício. Primeira coisa, massa. Vale 825 quilogramas. Outro ponto, a minha altura H é 42 metros. Ele não é um exercício do livro, tá, pessoal? É um exercício extra, pergunta do Valber. Não é um exercício do livro, é um exercício que eu peguei de outro lugar. Geralmente eu pego ou do Sears, do Halliday ou do Moisés, tá? E alguns exercícios do livro, quando eu vejo que é mais difícil, daí eu pego o exercício do livro para trazer para vocês. Então, geralmente, o que eu faço? Eu pego exercícios que eu acho que são mais complexos de resolver e ensino vocês como resolve um exercício mais complexo, para que vocês consigam daí aplicar quando tem exercício mais simples. Então, nessa aula, eu vou resolver um exercício do livro, que eu achei um pouquinho mais difícil, porque daí a gente vai falar de ondas, que é um conteúdo que vocês vão ver muito pouco, né? Porque a gente vai falar em momentos pontuais, que é na aula de hoje. Se não der tempo na aula de hoje, a gente vai falar isso na aula gravada, aula extra, tá? E aí eu vou resolver com vocês um exercício do livro, que é o exercício 15, da unidade 6. Mas fora ele, todos os outros são de outros lugares que eu tiro, que eu vejo que é mais difícil, que é complexo, daí eu falo, não, vou resolver esse, tá bom? Então, esse exercício 1, Valber, ele não é do nosso livro, tá bom? Mas o exercício 3, que eu vou resolver sobre ondas, ele é do nosso livro, é o exercício 16. E aí nós temos que a nossa gravidade, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o que nós temos? Que o atrito é desprezível. E aqui, pessoal, uma relação muito importante, né? Que nós vimos lá da aula passada, que a minha energia potencial, ela nada mais é do que a energia potencial final menos a energia potencial inicial, certo? Então, a variação da minha energia potencial nada mais vai ser do que mgh, no caso da final, h sobre 2, menos a energia potencial em I, que é mgh, certo? Aí, deixando os fatores em evidência, que no caso é o M, eu vou ter mg, eu vou ter H sobre 2 menos H. Aí, tirando um mínimo múltiplo comum, que nós teremos assim, que é H sobre 2 menos H. Então, nós temos que o mínimo vai ser 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, aqui vai ficar H, menos 2 dividido por 1, que é como se aqui eu tivesse 1, vai dar 2. Então, aqui eu tenho 2H. Isso vai ficar, então, menos H sobre 2. Então, ΔU vai ficar igual a menos meio de mgh. Tá? Só para vocês entenderem de onde que eu vou tirar trabalho, tá? E aí, o que eu tenho? Que o meu trabalho, a gente viu isso na aula passada, que o meu trabalho, ele vai ser igual a menos a minha variação da energia potencial. Então, meu trabalho vai ser... Oh, meu Deus. Vou fazer de novo. Nós vimos, então, que o trabalho, ele é menos energia potencial. Então, o trabalho aqui vai ser menos meio de mgh. Então, trabalho vai ser igual a meio de mgh, em que m é a massa, g é a gravidade e h é a altura. E aí, então, vamos olhar para a situação. Se eu falar do horizontal e a gente está falando de energia potencial gravitacional,
eu não tenho trabalho, né? Porque a gente está falando do trabalho associado à energia potencial gravitacional. Não vou ter trabalho na horizontal. Toda vez que eu tenho que ir para baixo, meu sistema está indo para baixo, meu trabalho vai ser positivo. Toda vez que está indo para cima, nós vamos ter que o nosso trabalho vai ser negativo, tá? Informação importante. E aí a gente consegue fazer a análise de cada ponto. Então, lá na letra A, ele quer saber o trabalho no ponto A. Só que quando a gente olha lá para o nosso desenho, o que eu vejo? O meu ponto A aqui, ó, ele está na mesma altura do que a posição inicial. Então, eu não tive variação da minha altura. A altura que eu iniciei o movimento e a altura que eu terminei o movimento é a mesma. Nada aconteceu, né? Então, lá do meu ponto A do meu ponto inicial, vou colocar isso aqui como 0, tá? Então, do meu ponto inicial até o meu ponto A, nada aconteceu, certo? A minha altura, lembra que se eu estou falando de um sistema conservativo, não me importa o caminho. Então, não importa se aqui ele alterou velocidade, isso não, a altura não me importa. Só me importa a posição que ele iniciou e a posição que ele está depois. Então, quando a gente olha para o ponto inicial até o ponto A, a minha altura não alterou. Se a minha altura não alterou, o que eu posso dizer sobre o meu sistema? Que eu não tenho variação de altura. Então, nesse caso, o que eu estou considerando que a minha altura é 0. Tá? Então, lá no meu ponto A, a minha altura, nesse caso, é 0. E se a minha altura é 0, porque ela não teve nenhuma variação ao longo do movimento, então que eu tenho que o trabalho em A, que seria igual a meio de mgh, e meu h é 0, porque eu não tive variação da minha altura, então meu trabalho no ponto A vai ser 0 também, certo? Deixa eu passar aqui. E já no ponto B, o que nós vimos que no ponto B? Que a minha altura é h sobre 2. Então, a minha altura em B, é h sobre 2. Então, vai ser 42 dividido por 2, que é igual a 21 metros, certo? Aqui, ó. Em B, nós temos que a minha altura é h sobre 2. Então, variei a minha altura, eu andei metade, a minha altura diminuiu na metade, tá? Então, aí a gente vai agora ter trabalho, porque eu tive variação da minha altura. Então, meu trabalho em B é igual a meio de mgh em B. H é P. Meu trabalho vai ser meio de 825 vezes 9,8 vezes 21. E isso vai dar 8.085 vezes 21. Então, meu trabalho em B vai ser de 169.785. E nós podemos colocar isso em notação científica, né? Então, vamos contar as casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque sempre tem que ser um valor menor que 10, né? Vai ficar 1, vou arredondar, tá, pessoal? Porque 9, como é um valor acima de 5, eu posso arredondar o valor da frente para um número acima. Então, fica 1,7 vezes 10 à quinta joule. Certo? Achei o trabalho em B. Aí, ele também pede o trabalho no ponto C. No ponto C, eu sei que ele variou lá da posição inicial para a final H. Ele andou toda aquela altura, né? Então, a minha altura em C vai ser igual a H. Então, vai ser igual a 42 metros. Então, o nosso trabalho em C vai ser igual a meio
de mGh. Então, trabalho em C vai ser igual a meio de 8.085 vezes 9,8. 8.085 não. 825 vezes 9,8 vezes 42. Isso é meio não tem esse meio, pessoal. Não tem meio, não. 825, 9,8 vai dar 8.085 vezes 42. E o nosso trabalho em C vai dar 339.570. Aí colocamos na notação científica também, porque não vamos deixar esse número grande, por gentileza. E aí nós vamos ter, então, que vai ficar 3,4, vamos arredondar, vezes 10 à quinta joule. E aí, pessoal, agora sim a gente vai usar a minha energia potencial, tá? E aí, o que ele tá falando? Que lá no ponto C, é como se a gente tivesse que o meu ponto Z, a altura é 0. Então, no ponto C, eu não tenho energia potencial gravitacional. Mas, a partir do ponto C, nós vamos ter ali que a minha altura vai aumentando. Então, eu saio de C, vou para H2, depois vou para a altura H. Então, é o oposto agora. Então, agora eu vou ter que o meu C tem um 0 de altura. Não tenho nada de altura. Então, ele não vai mais valer isso aqui. Energia potencial não vai ser mais isso. E aqui, eu tenho que a energia potencial vai ser igual a mgh. O meu potencial vai ser mgh. E aí, no ponto C, é 0, porque é o início do movimento, não tem nenhuma variação de altura. É o que ele está trazendo para nós. Então, lá no ponto B, o que eu tenho? Que a minha altura continua sendo h sobre 2. Então, que é 21. Então, vai ser a mesma coisa, porque a energia potencial é mgh. Então, minha energia potencial gravitacional ali em B vai continuar sendo 1,7 vezes 10 à quinta. Em A, acho que é a letra D. Na letra E, é o A, ponto A. Só que o A agora, ele vale H. Então, ele vai valer 42. Então, a minha energia em A vai valer, então, o nosso 3,4 vezes 10 elevado à quinta joule. Aí, percebam, ele está perguntando o que vai acontecer com o meu sistema se eu aumento a massa. Se a minha energia está dependendo da massa, e a minha energia é massa vezes a gravidade vezes a altura, então se eu aumento a massa, consequentemente eu aumento a energia potencial. Então, à medida que aumenta a massa, aumenta a energia. São grandezas proporcionais. Se uma aumenta, a outra consequentemente vai aumentar também, tá? E aí vamos para o último tópico, que hoje acho que vai dar tempo de trabalhar tudo. Se surgirem dúvidas, não esqueçam de mandar mensagem. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre potência e rendimento de máquinas. E esse é um termo que a gente viu muito no ensino médio, lá quando vocês estudam máquinas térmicas. Quando a gente fala de rendimento das máquinas, nós estamos pensando o quê? No trabalho que eu realizo e o tanto na energia que eu recebo e o tanto da energia que eu utilizo na realização de trabalho. Agora, quando a gente fala de potência e rendimentos associados ali à força, aí nós estamos pensando de outra maneira e é o que nós vamos ver hoje. Então, quando a gente falou de movimento de máquinas, o que nós tínhamos anteriormente? As máquinas térmicas. E antes das máquinas térmicas, quem que fazia o serviço? Os cavalos, por isso esse GIF. Que foi o James Watt que fez essa relação, né, do quanto que trabalho que um cavalo conseguiria fazer, que era o que eles utilizavam, que era o cavalo inglês, em relação com a máquina térmica, por isso desse GIF. Então, quando a gente fala do desenvolvimento das máquinas, associada à transformação de energia, igual as máquinas térmicas, que nós pegamos a energia térmica e transformamos em energia mecânica,
como as criadas por James Watt, o que nós temos? A necessidade de definir uma grandeza capaz de descrever o seu desempenho, certo? Em uma mesma atividade, diferentes formas de execução podem realizar trabalho. Então, podemos ter um trabalho sendo realizado por uma máquina térmica, um trabalho sendo realizado por um cavalo, um trabalho sendo realizado por uma pessoa, enfim. O que evidencia a importância de nós considerarmos o tempo sendo gasto na realização desse trabalho. Então, quanto de trabalho eu consigo realizar dentro de um intervalo de tempo? Né? Isso é a nossa potência. O quanto de trabalho o nosso sistema vai realizar dentro daquele intervalo de tempo. Então, a potência ela vai surgir com uma grandeza que vai relacionar o trabalho com o tempo gasto. Nós não tínhamos que a velocidade é o tanto que eu ando pelo tempo que eu levo. A potência é o tanto de trabalho que eu vou realizar dentro de um intervalo de tempo. Então, imagine assim, que a potência está associada ao tanto de trabalho que você vai realizar. Então, é o quanto de trabalho o meu cavalo, por exemplo, realizou para levantar esses 75 quilogramas ali, dentro de um intervalo de tempo de, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Então, quanto de trabalho que ele realizou para deslocar aquele nosso barril dentro de um intervalo de tempo. Então, a potência é o tanto de trabalho que eu consigo realizar dentro de um intervalo de tempo. Então, isso aqui é o nosso trabalho, que nós já vimos ali, e aqui é o tempo. Só que o trabalho, a gente não viu que o trabalho era igual a força vezes o deslocamento? Lembra que o trabalho era o tanto de força que eu aplicava para gerar deslocamento de um corpo. Que até peguei o banquinho e falei para vocês quanto de trabalho eu vou realizar para arrastar esse banquinho, né? Quanto de força eu aplico para puxar o banquinho, levantar o banquinho, puxar o banquinho para a direita, puxar o banquinho para a esquerda. Então, é o tanto de força que eu aplico para gerar deslocamento. Só que seria isso aqui, né? Potência é força vezes deslocamento dividido pela variação do tempo. Tanto que eu ando pelo tempo que eu levo é a nossa velocidade. Por isso que ele chega aqui, a potência é isso aqui, ó. Força vezes a velocidade média. Aqui eu tenho força e aqui a nossa velocidade. Que pode ser tanto a velocidade naquele instante, quanto a velocidade média ao longo do movimento, tá? E aí nós temos outra grandeza, que é quanto dessa energia que eu tenho é aproveitada e quanto é dissipada. Então, quanto de energia eu preciso gerar preciso para o meu sistema para transformar em energia útil. Então, quanto de energia eu estou dando, quanto de potência eu estou ofertando e quanto eu vou utilizar na realização de potência útil. Então, um trabalho útil, que não vai ser perdido. Então, quanto que desse trabalho total que o meu sistema está recebendo, eu consigo transformar em trabalho, tá? Então, de tudo aquilo que eu recebi, de potência total, quanto que eu consigo utilizar de maneira útil, sem ser dissipada, sem ser aquilo que eu estou perdendo? Isso nos dá o rendimento. Lembrando, pessoal, que o rendimento ele é dado em porcentagem. Então, o valor que vocês tiram dessa divisão tem que multiplicar por 100, tá? Para conseguir chegar na porcentagem. Então, isso aqui é a nossa potência útil. E isso aqui é a nossa potência total. Tá? Só para vocês saberem ali o que é. E o resultado que vocês obterem, vocês têm que multiplicar por 100, porque a gente está falando ali de porcentagem. Rendimento é dado em porcentagem, tá? Só um cuidado com isso. E agora, pessoal, a gente vai chegar num estudo que eu acho muito interessante e que geralmente ele dá um pouquinho de confusão. Mas eu vou explicar para vocês, inclusive tem um gráfico lá no livro de vocês, que eu não vou lembrar a página, mas no vídeo de aula extra eu falo a página para vocês,
eu passo para o Victor, ele passa para vocês posteriormente, que é você entender como que tá as transformações quando a gente fala de um oscilador harmônico, tá? Então, só para nós lembrarmos, o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio elástico. E ela vai sendo transmitida ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, nós temos... Imagine que vocês têm um balde com água, joga uma pedrinha, gera uma pequena perturbação, e essa perturbação vai se propagando ao longo do tempo ali dentro do balde. A mesma coisa, você pega uma corda, eu gero uma oscilação. Essa oscilação ela vai se propagando ao longo dessa corda. Então, o estudo das ondas, ele busca compreender como ocorre essa propagação no nosso sistema que nós queremos investigar, analisar. Sendo aplicado tanto em ondas mecânicas, como aquelas que precisam de um meio material, como aquelas que não precisam de um meio material, como as ondas eletromagnéticas. Isso a gente vai ver mais adiante quando nós vamos estudar ondas. Mas só para vocês entenderem que nós estamos falando de ondas, e as ondas podem tanto precisar de um meio material para se propagar, que são as ondas mecânicas, como aquelas ondas que não precisam de um meio material para se propagar, que seriam as ondas eletromagnéticas, tá? E aí, quando nós falamos de um movimento harmônico simples, eu estou falando de um movimento que ocorre quando eu tenho um sistema massa-mola. Lembra que eu mostrei para vocês a molinha presa numa massa, aí a gente faz a elongação dessa mola e ela vai ficar oscilando. E por que ela oscila? Porque eu tenho uma força chamada de força restauradora que faz com que essa minha massa, para essa minha mola, ela retorne para sua posição de equilíbrio. Então, um movimento harmônico simples, ele ocorre quando um corpo que está ligado nesse sistema massa-mola oscila em torno de uma posição de equilíbrio, sob a ação de uma força restauradora, que vai fazer com que ele retorne para sua posição inicial. E a nossa força elástica, ela é proporcional a essa deformação da mola. E ela sempre vai atuar no sentido de restaurar o equilíbrio. Eu vou querer, então, que meu corpo volte para a posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio é qual posição? A posição em que a minha força resultante é nula e que meu corpo não está se movimentando, ele está parado. Aquela é a minha posição de equilíbrio. E o meu corpo ele vai se movimentar entre duas posições de extremas, uma amplitude e outra amplitude. Então, ele vai ficar oscilando entre essas amplitudes ali do nosso sistema. Nas posições extremas, que é quando ele chega aqui numa amplitude ou na outra, a minha velocidade vai zerar. Por quê? Ele chega até lá e ele vai voltar para o seu estado inicial. Mas para ele voltar para o seu estado inicial, ele precisa parar e ele muda o sentido do movimento, certo? E aí esse MHS, que é um movimento harmônico simples, ele é um movimento que ele se repete em intervalos de tempos regulares. Então ele vai ficar nessa oscilação de vai e vem. Eu vou ir para o FET porque eu acho que é um jeito mais fácil de vocês conseguirem entender o que está acontecendo. Primeira coisa, então vamos ver aqui a primeira situação. O que eu tenho? Isso aqui é a minha posição de equilíbrio. A minha mola não está deformada. Ela está na posição que a minha força resultante é nula, nada acontece ali, não está se movimentando. Eu não tenho nenhuma elongação na minha mola. Eu nem comprimi e nem estiquei a mola. Ela está na sua posição natural, vamos dizer assim. Então, esse traçadinho verde é essa posição de equilíbrio. Quando eu puxo essa mola, o que eu fiz? Eu deformei ela, eu alonguei essa mola. Né? Eu estou aplicando uma força no sentido para a direita, eu estou alongando a minha mola, deformando ela. E quando eu volto aqui, para outra posição, eu estou fazendo o quê? Comprimindo ela no seu máximo. Eu estou deformando ela de novo, só que agora eu estou comprimindo a minha mola. Eu tiro ela da posição de equilíbrio e vou comprimir essa mola. Então, esses dois movimentos, tanto o de comprimir no máximo, eu tenho uma amplitude, uma extremidade. Quanto o movimento de eu esticar ela ao seu máximo, é outra amplitude, que é quando a gente alonga a minha mola, tá? É outra extremidade. Então, quando ele fala que nessas extremidades eu tenho que a minha velocidade é nula, é no sentido que nessas velocidades eu tenho que
nessas extremidades, eu tenho que a minha velocidade para. Ele vai, chega no limite, ele para e troca o sentido do movimento. Eu vou mostrar outro simulador para vocês verem isso certinho acontecendo, tá? Então, aqui no simulador, ó, veja assim. Vou para a introdução. Iniciar aqui. Tenho a minha mola. E eu tenho a posição de equilíbrio e tenho o comprimento normal dela, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um peso. E aqui seria a posição de equilíbrio, certo? Peraí. Posição de equilíbrio. O que eu faço? Vou elongar essa minha mola. Elonguei a minha mola. O que está acontecendo? Eu vou fazer com que, quando eu soltar, a minha força restauradora, que é aquela força que quer fazer com que a minha mola volte para o estado de equilíbrio, vai puxar a minha mola, no sentido de fazer ela voltar. No entanto, quando ela volta, o que vai acontecer? Ela passa pela posição de equilíbrio e é comprimida. Comprimiu ao máximo, o que acontece? A força restauradora não quer ela comprimida. Então, a força restauradora vai empurrar esse meu peso de volta, vai fazer com que a minha mola tente retornar para a posição de equilíbrio. Então, nesse momento, ele para, veja, ele parou, e aí ele elonga novamente e passa pela posição de equilíbrio. Como é um movimento harmônico, esse movimento vai ficar se repetindo periodicamente. E aí, ó, vejam aqui. Quando eu estou na máxima deformação, minha energia potencial aqui, ó, tá no seu ponto positivo. Porque aqui é o ponto de origem. Então, tudo que está para direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. Veja ali, ó, os valores da alongação, tá vendo? Ó? Menos, ó. Então, o que acontece? Olha a energia potencial. Aqui, energia potencial. Quando eu chego no ponto de equilíbrio, eu não tenho energia potencial. Quando eu vou para outra extremidade, energia potencial. E aqui na posição de equilíbrio, zero. Certo? Eu vou desenhar isso para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, num sistema harmônico simples, eu estou falando desse movimento em torno da posição de equilíbrio, igual nós tínhamos aqui, ó. Um movimento em torno da posição de equilíbrio, esse vai e vem. Esse movimento periódico em torno da posição de equilíbrio, certo? Aí, desenhando isso, é como se a gente pensasse assim, ó. Imagine lá na primeira situação. Não vai ficar muito reto, tá, pessoal? Então, aqui, ó, pensa que o zero é a posição de equilíbrio. Aqui eu tenho menos A e aqui meu A, minha amplitude. Vou fazer certo. Mais ou menos a mesma distância. Aqui tem o A. Então, primeiro eu tenho a minha mola ali, meu sistema massa-mola, na posição de equilíbrio. Na segunda situação, eu alonguei até o ponto A. Então, eu deformei a minha mola. Então, eu tenho a força restauradora para cá e uma força aplicada para gerar um movimento. Na terceira situação, ela já está se movimentando, meu bloquinho já está se movimentando. Por quê? A força restauradora está querendo fazer com que esse meu corpo volte para sua posição de equilíbrio. Então, ele está se deslocando, certo? É isso aqui que está acontecendo. Agora, vamos imaginar isso acontecendo, e só lembrando que a força restauradora é menos K vezes X. Aí, lá no livro de vocês têm um gráfico assim, ó. X, aqui eu tenho a força, aí vocês têm assim, isso aqui e isso aqui. Mais ou menos isso aqui que é o gráfico de vocês.
E aí tem a setinha mostrando onde eu tenho a mecânica, potencial elástica e a nossa energia cinética. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo de uma forma mais clara. Então, assim, energia cinética, energia potencial elástica, energia mecânica. Eixo X, força. O que acontece quando a gente fala da energia cinética? Quando eu tenho a máxima energia cinética, é quando eu tenho que o meu bloquinho, ele chega na posição de equilíbrio. Ó. Ele sai aqui, vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade ao longo do movimento. Então, eu tenho que a minha energia cinética aumenta quando chega na posição de equilíbrio. Por quê? Porque depois ele vai diminuindo devido à força restauradora, até comprimir e depois voltar para o seu estado inicial. Então, imagine que aqui eu tenho menos A e aqui eu tenho A. Então, o que acontece? Ele vai aumentando, 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 até chegar na máxima. Quando ele chega na posição de equilíbrio, o que vai acontecer? Ele vai diminuindo a velocidade devido à força restauradora, que vai fazendo com que esse bloquinho vá parando para que ele retorne para sua posição de equilíbrio. E aí vai diminuindo a velocidade. Não ficou muito bonito, gente, mas é isso aqui. Então, a energia cinética fica mais ou menos assim, o gráfico, tá? Por que pro que é uma parábola? Porque a gente tem uma equação de segundo grau, tá? Ó, meio de mv quadrado. E aqui a energia potencial elástica é kx quadrado sobre 2. Também temos uma função de segundo grau. Então, aqui, ó, quando a gente fala agora da potencial, aqui o eixo X, força. Então, tem o A e menos A. Então, agora é o contrário. Quando ele está na posição A, é quando eu tenho a maior distância que ele se deslocou em relação à posição de equilíbrio. Então, aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. E quando ele chega na posição de equilíbrio, no zero, o que vai acontecer? O nosso bloquinho chega na posição de equilíbrio. Então, o que acontece? Eu não tenho força elástica. E quando ele sai da posição de equilíbrio, vai para o negativo, ele vai aumentando, né? Porque ele atinge a massa, vai aumentando a sua amplitude, certo? E já como a gente está falando de um sistema de forças conservativas, que toda a minha energia cinética está sendo transformada em potencial elástico e toda elástica está sendo transformada em energia cinética, então eu tenho que a energia mecânica é uma constante. Por isso, pessoal, que o gráfico de vocês do livro tá assim, ó. Que aqui é a mecânica, porque é constante. Aqui eu tenho a cinética. E aqui nós temos a potencial elástica. Tá? Por isso que no livro vai aparecer um gráfico assim. Mas é a junção dos três gráficos, da energia mecânica, energia potencial elástica e energia cinética, tá? Então, por isso que no livro de vocês vai ficar dessa maneira. Pessoal, então, aquilo que ficou faltando na nossa aula, que é a parte de ondas e as equações do movimento harmônico simples, eu vou estar trabalhando com vocês na aula extra, tá bom? E não esqueçam de assisti-la, é muito importante, porque ajuda vocês a terminarem de fixar o conteúdo que ficou faltando. Então, nunca fiquem preocupados se na aula não dá tempo de ver tudo, porque sempre que não der tempo, eu faço uma aula extra para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, pessoal. Eu fico muito feliz, principalmente quando vocês mandam perguntas no chat. É algo muito importante, isso melhora a qualidade das nossas aulas. Por que melhora a qualidade das aulas? Porque eu sei exatamente onde estão as dúvidas, onde eu preciso esclarecer melhor para vocês. Então, continuem perguntando. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigada pela atenção e vejo vocês na próxima segunda-feira. E, por favor, não esqueçam de mandar as perguntas para o nosso professor mediador,
Em relação a essa aula, se ficou alguma, mandem para ele, que na hora que eu for gravar o vídeo de aula extra, eu consigo sanar essas dúvidas de vocês. E não esqueçam de mandar perguntas em relação à atividade mapa, porque daí na nossa aula, referente às dúvidas do mapa, eu vou estar tirando para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação e vejo vocês na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!